O que a Bíblia diz sobre isso? Existe sim um lugar de sofrimento consciente da alma e eterno, chamado inferno. Existe um lugar de sofrimento consciente da alma e eterno, chamado inferno. Jesus falou mais desse tema do que falou do céu, para você ter uma ideia. Ele foi o pregador que mais falou desse tema em toda a Escritura. E o tema da minha mensagem é a doutrina do inferno, da condenação eterna, que precisa ser resgatada nos púlpitos atuais. É muita mensagem de autoajuda, positivismo, confissão positiva e pouca realidade bíblica. Winston Churchill, que foi o primeiro-ministro da Inglaterra na Segunda Guerra, disse: uma das razões do esfriamento da igreja inglesa é a ausência da pregação da doutrina do inferno nos púlpitos. Para você ter uma ideia, as pessoas de hoje perderam a ideia do que elas foram salvas. As pessoas de hoje não têm ideia do que Deus as salvou. Quando você pergunta ou fala com um crente contemporâneo, com um crente moderno, você diz o que Deus te salvou? Ela vai responder: Deus me salvou das minhas doenças. Eu era doente, Deus me curou, Ele me livrou das doenças. Você fala com essas pessoas, eles dizem: Deus me salvou da pobreza. Eu era pobre, desempregado, e Ele restaurou a minha vida financeira. Deus me salvou do sofrimento. A conversão, a entrada na igreja, foi um livramento para mim de dores e aflições físicas. Elas perderam a ideia do que foram salvas. Deus me salvou de uma vida miserável. Não foi isso que Deus nos, não foi disso que Deus nos salvou. Fomos salvos da ira de Deus no lago de fogo que arde como enxofre. Deus nos salvou do inferno. Deus nos resgatou do inferno eterno. Esse foi o objetivo da vinda de Jesus. Não foi dar felicidade, carros, curas, bênçãos desta ordem. Não foi isso. Todos pecaram e destituídos da glória de Deus, de modo que o salário do pecado é a morte eterna. Porque o dia que comerdes do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, morrereis eternamente. Então foi disso que Ele nos salvou. E precisamos resgatar essa ideia. Existem outros que não acreditam mais na realidade do inferno. Existe um grupo que não acredita na existência de um lugar de sofrimento eterno chamado diabo. Existem outros que até acreditam no inferno, mas não acreditam na duração do inferno. Como é que pode um lugar de sofrimento que nunca tem fim, de lugar eterno? Pode até ser que tenha algo de punição, mas não é justo que seja eterno. E tem outros que não aceitam qualquer ideia acerca de um lugar como inferno. Ao longo da história da igreja, surgiram algumas ideias equivocadas a respeito da doutrina do inferno, e que ainda estão presentes hoje. Vou repetir: ao longo da história da igreja, surgiram ideias equivocadas a respeito da doutrina do inferno,
que influenciaram a maneira com que muitos cristãos veem o inferno hoje. E eu vou citar pelo menos 3 visões equivocadas: a dos agnósticos, o agnosticismo, o aniquilacionismo e o universalismo. Eles criaram ideias equivocadas do inferno. Primeiro, os agnósticos, o agnosticismo. O que quer dizer agnósticos? Vem de uma palavra grega, gnosis, conhecimento, que vem do verbo grego gnosko, conhecer. O agnosis, o a é a partícula negativa, sem, não, sem conhecimento. Os agnósticos dizem o quê? Não existe um lugar como o inferno. Por quê? Porque não há evidências, não há conhecimento suficiente de um lugar como esse, portanto não existe, não há registro, não há foto, não há quem tenha ido e tenha voltado. Tem uns malucos que vai e fica voltando aí, né? Vai no inferno, volta, cruzeiro para o inferno, vai na janelinha, meio quente, opa, não, mas vai vendo. A minha Bíblia diz que quem vai para lá não volta não. Essa gente vai e volta, não é nem questão doutrinária, é auspício mesmo. Portanto, os agnósticos não creem que existe, porque não tem prova suficiente. Segundo grupo, então está cheio de agnóstico hoje também, no nosso meio, que não crê na ideia de um lugar como esse. O segundo grupo, os aniquilacionistas, quer dizer aniquilacionismo, vem de uma palavra latina nihil, que quer dizer nada. Aniquilar, é o alfa de negação. Nihil significa reduzir a nada. Os aniquilacionistas ensinam o quê? Que os bons, os justos morrerão e irão para o céu. Os maus e incrédulos não serão punidos no lugar eterno, serão aniquilados, destruídos, serão excluídos da memória. Então os aniquilacionistas não creem em um lugar de sofrimento eterno, creem que os maus serão pulverizados, aniquilados. Existem aniquilacionistas hoje? Sim. As testemunhas de Jeová, os adventistas são aniquilacionistas, não creem na existência do inferno. E por fim, é o que está na moda hoje, os universalistas. O que é universalista? 2 palavras, kata e holos, junto, todos. O que os universalistas ensinam? Que no final dos tempos, Deus vai salvar todo mundo, justos e injustos, crentes e descrentes. Há uma linha de universalistas que ensina que na restauração de todas as coisas, Deus vai salvar até o diabo e os demônios. No final, todo mundo vai ser salvo. E está na moda hoje. Por quê? Porque para eles, a ideia de um lugar de sofrimento eterno não se harmoniza com o Deus que eles criaram na sua mente, que é só amor. Como pode então um Deus amoroso condenar eternamente pessoas criadas à sua imagem e semelhança? Ele jamais fará isso. Então no final vai abrir as catacumbas do inferno e vai soltar todo mundo, até Satanás vai cantar hino da harpa. Agora tem uma quarta visão, é a visão bíblica. O que a Bíblia diz sobre isso? Existe sim um lugar de sofrimento consciente da alma e eterno, chamado inferno. Existe um lugar de sofrimento consciente da alma e eterno, chamado inferno. E nós precisamos resgatar essa doutrina. Sabe por que não há temor entre o povo de Deus e há um pecar desenfreado entre o povo de Deus? Por causa da ausência dessa doutrina.
É muito simples, é só levarmos para o nosso campo social. Por que há um aumento da criminalidade num país como o nosso? Por causa da impunidade. Não há punição, não há menção da punição. Então as pessoas não têm temor de cometer infrações. A mesma coisa, esses pecados são cometidos aos borbotões, porque não há temor da condenação, não há temor de um lugar desse. Segundo, porque a igreja tem uma morosidade para evangelizar. Só mais um pouquinho de retorno para mim, se tiver alguém na mesa. Por quê? Porque as pessoas vão evangelizar pessoas pensando em quê? A minha mãe está mal, quero ganhar ela para Cristo para ela ficar bem. Meu pai é muito ranzinza, quero ganhar ele para Cristo para ele sorrir um pouco. Essas pessoas estão doentes, quero ganhá-las para Cristo para elas terem saúde. Nossa, aquele casamento está destruído. Essa é a motivação que faz evangelizar. Então é uma motivação pequena. Quem vai ter motivação de sair daqui em uma favela, em uma periferia ou em um hospital, evangelizar alguém para ter felicidade? Agora, outra motivação é saber: a minha mãe ímpia, meu pai, o meu condomínio estão em fase terminal, estão doentes com a enfermidade do pecado, e a qualquer hora podem cair no abismo eterno, e de lá nunca mais saírem. Então eu tenho que correr e pregar as boas novas, antes que seja tarde, e eu nunca mais os veja, e eles estejam perecendo para sempre no lago de fogo. É outra motivação.